Numa tarde de verão, em 1892, dois jovens, Charles e Walter, desciam com todo o cuidado a encosta da serra perto do Monte Pike, nos Estados Unidos. Tinham se conhecido casualmente havia pouco tempo, em Manitou, Colorado. Ao contornar um flanco da montanha, encontraram a entrada de uma caverna, que estava vedada, e por cima da qual havia um grande letreiro que dizia, em perigo. Entrada proibida. Charles espreitou pelas frestas do tapume tentando ver na escuridão do interior da caverna, e disse: Quero explorar esta caverna. Você vem comigo? Não, ou de jeito nenhum, respondeu Walter, rogando-lhe ainda que desistisse de tal intento. Mas Charles estava resoluto. Quão típica das pessoas deste mundo foi a atitude daquele jovem! Os homens amaram mais as trevas do que a luz. De João capítulo 3 versículo 19. Contudo, Deus colocou avisos bem claros: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 versículo 23, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9 versículo 27. Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, ó Deuteronômio 30.19, oxalá fossem sábios. Que isto entendessem, e atentassem para o seu fim. Deuteronômio capítulo 32 versículo 29. Ao chegar ao fim da descida do monte, Charles conseguiu uma lanterna, despediu-se do amigo e regressou à caverna. Acendeu a lanterna e, arrancando algumas tábuas do tapume, penetrou com decisão na funda e escura caverna. A princípio a fraca luz da lanterna mal penetrava a intensa escuridão, mas à medida que a vista ia se acostumando ao ambiente, ia descobrindo os paredões, os rochedos escabrosos e um caminho, pelo qual seguia cautelosamente. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios capítulo 14 versículo 12. Tudo parecia ir bem por algum tempo, ou mais, quando menos esperava, faltou-lhe o chão debaixo dos pés e caiu no fundo de um precipício, onde ficou sem sentidos. Quantos aqui seguiam pela fraca luz da inteligência e, quando chega a morte, dão um salto no escuro? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João capítulo 12 versículo 35. Quando recuperou os sentidos, descobriu que estava ferido, com contusões por todo o corpo. A lanterna, caída ao seu lado, estava feita em pedaços, pelo que estava cercado das mais densas trevas. Encontrou num bolso alguns fósforos, que acendeu, um a um, mas depressa se acabaram. Com a luz que deram, viu o precipício onde havia caído, e verificou que seria impossível subir pelo paredão. Tremendo, com frio e medo, mal se atreveu a mexer-se, receoso de nova queda. Assim, foi se arrastando lentamente, gatinhando, até que suas calças se rasgaram e os joelhos começaram a sangrar. Sentindo-se sepultado vivo, estava convencido de que morreria. Tomado de desespero e angústia, viu passar diante de seus olhos todos os pecados de sua vida, e pediu a Deus que tivesse misericórdia e que, se não fosse salvo o seu corpo, o que lhe parecia impossível, que ao menos lhe fosse salva a alma. Lembrou-se de passagens das Sagradas Escrituras, as quais por vezes tinha ouvido, sem que lhes tivesse dado importância, mas que agora lhe inundavam a alma com poder vivificador. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, ou 1 João capítulo 1 versículo 7. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16 versículo 31. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João capítulo 3 versículo 36. Estas preciosas verdades lhe iluminaram o coração tenebroso e frio, qual ardente luz do sol, e aceitou o Salvador como aquele que por ele morrera. No entanto, o seu estado físico lastimável não mudará, e resolveu continuar a mexer-se enquanto as forças se lhe não esgotassem. Perdeu a noção do tempo enquanto se arrastava sobre os rochedos e pedregulhos, sem qualquer esperança. Lembrou-se de sua mãe e, achando papel e lápis no bolso, escreveu, o melhor que pôde, algumas linhas dirigidas a ela, exortando-a a não lamentar a sua morte, antes, que se alegrasse, uma vez que esta terrível experiência havia sido o meio de o conduzir ao bendito Salvador, que o amava e havia se entregado por ele.
pelo que se sentia feliz, na certeza de estar dentro em breve com ele. Colocou o endereço de sua mãe, pedindo que o seu cadáver lhe fosse enviado. Arrastando-se debilmente, deu com uma corda, e seguiu, segurando-se nela, com a esperança renovada. Dentro em pouco, maravilhado, sentiu na face o que lhe pareceu ser ar fresco. Seria verdade? Seguiu até aparecer uma tênue luz, que foi aumentando até que pôde distinguir ao longe uma abertura, a qual chegou por fim, encontrando-se então já na plena luz do dia. O sol brilhava intensamente. Havia entrado na caverna às 16 horas, e era meio-dia do dia seguinte. Quando um grupo que o buscava o encontrou, estava em péssimo estado. Esfarrapado, ensanguentado, sujo e enfraquecido. Não tardou para se restabelecer, graças ao repouso e aos cuidados que lhe foram dispensados, porém a transformação espiritual que experimentara, essa nunca deixaria de permanecer em sua alma, pois ele havia se convertido das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus. Atos capítulo 26 versículo 18. Escute, leitor. Ai deles, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, ó Judas versículo 11 e 13. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Retirado do livro Qual o teu destino?